Boa noite, meus amigos, famigerados. Vamos começar a Lei Complementar 106. Vou mandar aqui um abraço para a nação alvinegra, campeã da Libertadores e campeã do Brasileirão. Bom, o seguinte, a Lei Complementar, como eu já havia dito em várias ocasiões, né? Ela é o detalhe do detalhe do detalhe. A gente começa com a Constituição, a gente vai para 8625, que é a lei dos Ministérios Públicos dos Estados do Brasil, incluindo o DF, e aí finalmente a gente cai na Lei Complementar 106, que está prevista em todas elas, né? Vai em vários dispositivos, a gente vê, está previsto em Lei Complementar, e a referência é a ela. Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. A governadora do Estado do Rio, acho que a época era Rosinha Garotinho, nunca roubou ninguém, faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono. Título 1. Do Ministério Público. Capítulo 1. Deixa eu organizar aqui, para depois na edição ficar mais fácil. Disposições gerais. Olha só, quantas vezes eu já não li isso para vocês. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Não só decore isso para sua prova objetiva, mas tenha isso mais ou menos decorado, não tudo, ipsilíteres, para usar numa discursiva. Sempre cabe, sempre tem um jeito de enfiar na redação frases de efeito como essa, de autoridade. Você está citando uma lei, né? De acordo com a Lei Complementar 106, de acordo com a Constituição Federal. Então vamos lá. Parágrafo único do artigo 1. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 2. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente, já lemos isso, praticar atos próprios de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Isso está lá na 8625. 3. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. 4. Adquirir bens e contratar serviços, né? Mediante licitação, geralmente, efetuando a respectiva contabilização. Aí são os contadores que vão fazer isso, né? 5. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros. O MP tem autonomia orçamentária, financeira, administrativa, mas ele não pode, por si só, criar essa lei de criação, fazer a lei de criação e extinção de cargos e a fixação e o reajuste dos vencimentos. Ele propõe a lei e manda para o Legislativo, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vai votar. E aí vai depender da negociação política. Né? Eles vão querer levantar os vencimentos, a Assembleia vai querer baixar, e vai ficar aquela briga de executivo com o MP, executivo não, legislativo com o MP, o executivo pode se meter também, porque é ele que no final paga o pato, né? Mas a iniciativa de propor essas criação e extinção de cargos e fixação e o reajuste dos vencimentos dos membros, a gente vai aprender em direito constitucional que isso só pode ser feito por lei, tá? Então vou escrever aqui. Feito por lei. Ok? Conforme a Constituição Federal. 6. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Também propor ao Legislativo
cabe sempre a mesma observação. Ele não pode, embora ele tenha autonomia para propor, ele não tem autonomia para legislar nesse sentido. Sétimo, prover em caráter originário ou mediante promoção as demais formas de provimento derivado, os cargos a que se referem os incisos anteriores. Ou seja, os cargos sobre os quais ele vai propor a legislativo criação, extinção, ele também vai prover em caráter originário, quando o cara passa no concurso, seja um servidor, seja um promotor, né? O procurador ele é uma extensão da carreira de promotor. Então ele vai prover em caráter originário, isso é o provimento originário, que é a nomeação, certo? Ou mediante promoção, que é outra forma de provimento, que já não é originária, é derivada, né? E demais formas de provimento derivado, além da promoção, né? Que nós já vamos estudar, tem reintegração, reversão, readaptação, etc. Tá? Formas de provimento e temos formas de vacância também, vamos estudar em tempo. Os cargos a que se refere os incisos anteriores. Oitavo, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância. Acabei de falar. De cargos da carreira dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público de seus servidores. Lembrando que a disponibilidade pode ser em função de uma necessidade provisória do órgão, como ela pode ser em forma de punição também, né? Uma disponibilidade por o cara estar respondendo a um processo administrativo disciplinar e ser afastado, ou mesmo um processo judicial, né? Então a disponibilidade tem essa dupla face. Ou ela é uma punição, ou ela é uma necessidade do órgão, necessidade operacional, transitória do órgão, né? E atos de disponibilidade de membros do MP e de seus servidores. 9. Compor seus órgãos de administração e organizar suas secretarias, repartições administrativas e serviços auxiliares das procuradorias de justiça e promotorias de justiça, que são os órgãos de administração, onde, por exemplo, um analista de administração, um técnico de administração vai atuar. 10º, elaborar seus regimentos internos. Tá? Regimentos internos são leis, são até consideradas leis primárias. Essa sim, o MP, ele mesmo cria e ele mesmo vota. Ele não precisa, que eu me lembre, tá? Se eu estiver cometendo uma gafe, eu corrijo depois. Mas elas são leis de normas primárias que têm a ver com a função fim. O regimento interno vai falar, por exemplo, no Poder Judiciário, o regimento interno vai falar da composição de um tribunal, por exemplo, composição das câmaras, quantas câmaras vai haver cíveis, quantas criminais, a formação do órgão especial, tudo que diz respeito à função finalística, no caso do MP. Eu dei o exemplo do judiciário, que é mais fácil de ilustrar. Exercer outras competências dela decorrentes. 11. Proporcionar serviços de assistência médico-hospitalar aos membros da instituição, um plano de saúde, né, ou um auxílio saúde, ativos e inativos, né, ativos e aposentados, e aos seus dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas à preservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, facultada a terceirização da atividade ou a indenização dos valores gastos na forma disciplinada em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Essa resolução acho que não vai cair para a gente. Mas o que ele diz? É o seguinte, facultada a terceirização. Ele pode terceirizar para uma Amil, Unimed, terceirizar esse serviço e oferecer aos seus servidores e membros planos de saúde dessas empresas. Ou ele pode oferecer um auxílio pecuniário. Por exemplo, na Defensoria Pública, a gente tem um dinheiro, tá, que é X reais, para subsidiar um plano. E aí eu vou lá, pego esse dinheiro e faço o plano que eu quiser. Na verdade, eu não posso pegar esse dinheiro. Eu tenho que ir lá fazer o plano, levar o contrato e eles vão me ressarcir. Se o plano custar mais
do que o que eles dão de auxílio à saúde para mim, eu tenho que complementar do meu bolso. Se for menos, o que sobrar não fica para mim, entendeu? Se eles me dão R$1.000 e o meu plano custa 800, esses 200 acabou. Agora, se o plano é R$1.000 e eu ganho 1.200 de auxílio, aliás, se eu ganho 1.000 de auxílio e o plano é R$1.200, eu tenho que complementar esses R$200 de diferença. 12. Licitar obras, serviços e compras, empenhando as respectivas despesas a qualquer tempo em sistemas governamentais de que faça parte. Empenho é uma das fases da execução da despesa. Tá? Isso, para quem vai fazer para analista, é importante porque faz parte de orçamento. Tá? A gente tem o empenho, a liquidação e o pagamento. São 3 fases da execução da despesa, e sendo que uma primeira fase que é isolada, que não é da execução, chama-se fixação. Só para quem for fazer para analista. Para quem não for, basta saber a letra da lei. Compor frota própria de veículos oficiais a serem adquiridos ou locados. Vão ser adquiridos ou locados por meio de licitação. Elaborar sistema próprio de registro de preços e aderir a registros de preços de outras entidades públicas de qualquer esfera federativa, desde que garantidas as mesmas condições de fornecimento ou prestação licitadas. Certo? Sistema de registro de preços a gente vai aprender quando estudar licitações. Nós vamos estudar a lei de licitações inteira. Salvo engano, ela cai inteira. Tá? Eu ouvi o pessoal no grupo lá do Telegram em dúvida. Cai contratos, cai praticamente toda. Cai a parte penal, que é o final dela, e cai a parte de modalidades de licitação, critérios de julgamento. Então cai praticamente a lei inteira. Claro que uma coisa ou outra que não é relevante a gente pode pular. Mas vamos dizer que 70% da lei de licitações vai cair na prova. Para técnico. Tá? 14. Elaborar sistema próprio de registro de preços e aderir a registro de preços de outra... Não, isso eu acabei de ler. 15. Implementar programas decorrentes de normas constitucionais asseguradoras de direitos sociais. São programas, né, de normas constitucionais asseguradoras. Eles vão implementar esses programas baseados em normas constitucionais. 16. Disciplinar a prestação de serviço público, voluntário e gratuito, sem reconhecimento de vínculo empregatício para fins de apoio a atividades institucionais. Facultada a concessão de auxílio transporte e alimentação. Vou falar rapidamente sobre isso e depois vou interromper o vídeo para não ficar longo e a gente continua na sequência. É comum nesses órgãos, às vezes o cara antes dele virar estagiário, ele chega lá e se voluntariar. Por quê? Ele não vai ganhar nada no começo, talvez esse subsídio de transporte e alimentação. Mas ele começa a trabalhar ali, começa a pegar a manha, se destaca, o que acontece? Ele é contratado. Né? Em muitas defensorias isso acontece, não é em todas, porque cada uma tem a sua forma de se organizar, outras provém por meio de seleção, mas isso é possível. Tá? E o 17, exercer outras competências delas decorrentes. Para fechar, parágrafo único. As decisões do MP fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, lembrem sempre disso, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata. Isso é super importante, ou seja, você não precisa, se você for, por exemplo, denunciado pelo Ministério Público, você não tem que recorrer ao judiciário, me denunciaram, não. Tem autoexecutoriedade, está denunciado. Se o Ministério Público, nas suas prerrogativas de praticar diligências, investigações, decidir fazê-lo, isso tem autoexecutoriedade. Ele vai lá e vai fazer, dentro das regras constitucionais, de inviolabilidade do domicílio e outras, usando os parâmetros, as balizas constitucionais, ele vai fazer aquilo
não interessa, você não tem que recorrer ao judiciário para pedir ele não tem que recorrer ao judiciário para pedir autorização, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado, a depender do caso. Então é isso aí. Paramos aqui no final do artigo 2, parágrafo único, e a gente volta já com o artigo 3º. Valeu aí, Nação Alvinegra. Um grande abraço. Dali Madureira.